E aí galera, tudo bem com vocês? E bora pra parte 2 do vídeo de introdução ao mundo do PC Game. Dessa vez vou explicar um pouco sobre as peças, sobre quais comprar, dependendo da sua necessidade, seu orçamento e bora lá. Bem, hoje esse vídeo vai ser bem mais técnico, mas eu vou tentar explicar tintim por tintim, explicar esse mundo complicado que é os PC Gamers pra vocês. Ou não só gamers, né? Pra produção de conteúdo também. Vamos começar pelo cérebro da nossa criancinha, que é o processador. Quais que são as funções? Qual que é a função do processador no jogo, Pedro? Você me pergunta e eu lhe respondo. O processador ele é responsável pela parte lógica do nosso computadorzinho. Então, ele, no caso de um jogo, ele vai rodar a física, inteligência artificial dos inimigos, os eventos que estão acontecendo e todos os códigos que os desenvolvedores colocarem para rodar como se fosse no background, coisas que não são gráficas propriamente ditas. Essas coisas rodam tudo na CPU. E no caso de um computador para trabalho, CPU ela é extremamente usada na parte de renderização de vídeo, encode de live, transmissão de arquivos por rede, e entre outras coisas. Então, bora entender um pouco dos processadores que estão hoje no mercado. Hoje no mercado a gente tem duas concorrentes principais no mundo de processadores para PCs domésticos, que é a Intel e a AMD. A Intel tem a linha i de processadores, e a AMD tem a linha Ryzen. E é bem fácil de comparar esses dois, saber quem é o equivalente de quem. A gente tem o i3, o i5, o i7 e o i9. E a gente tem o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Para você saber exatamente quem concorre com quem ali. A gente tem processadores mais tops dessas empresas? Sim, mas aí é para casa de gente que vai trabalhar assim, já ganha muito dinheiro com renderização 3D ou com machine learning, tá? Os Threadripper da vida, esses a gente nem pensa, tá bom? Vamos pensar aqui no doméstico, no padrão. Basicamente, essas linhas concorrem não só entre preços, mas como em desempenho também. Mas eu hoje tenho uma certa preferência pelos Ryzen. Minha preferência vai sobre o Ryzen, porque os Ryzen eles têm mais threads, então a AMD coloca mais núcleos e mais threads dentro do seu processador e diminui um pouco o clock dele. Eles não têm clocks tão altos, o que em tarefas únicas, eles possam ter um desempenho levemente menor do que os da Intel, porém, os processadores da AMD têm uma capacidade muito boa em multitarefa. Isso traz algumas vantagens para eles, por exemplo, em renderização 3D, enquanto muitos núcleos é bom para você renderizar um quadro em 3D, por exemplo, no Maya. Isso daqui a gente está falando de renderização para arquitetura, tá, galera? Para quem não manja, fica de boa, mas bem, e também é muito bom você ter um Ryzen se você, por exemplo, quer fazer live. Então, você quer rodar o jogo e ainda quer fazer a live, alguns núcleos vão ficar pro jogo, outros núcleos ficam pra live. O Ryzen, ele consegue equilibrar bem isso. Tem alguns gráficos aqui na internet que mostram exatamente isso. O Intel, ele se sai muito bem em uma ou duas tarefas simultaneamente, enquanto o Ryzen, ele se destaca muito mais em multitarefa. Se você quer só jogar, tipo, quero jogar com melhor desempenho, e ponto. Possivelmente o Intel seja melhor para você. O i9 ele é sim o melhor processador para se rodar jogos. Ele é o que alcança os maiores FPS pelos últimos testes que eu tinha visto. Porém, se no seu caso, que nem eu, que precisa realizar às vezes muitas coisas ao mesmo tempo no seu PC, eu iria da série Ryzen. E, como mostro os números, os Ryzen 3 são os mais baratos e subindo vai ficando mais caro. Para produtores de conteúdo, vou recomendar os Ryzen. Compra o que vale mais a pena dentro do seu orçamento. Mas eu acho que o ideal, tipo, se for para fazer uma média, tem que estar aí de Ryzen 5. Ele tanca bem os jogos, ele vai aguentar fazer live de alguns jogos. Mas para produtor de conteúdo, se puder, vai de 7 para cima. Agora, se tu só quer desempenho bruto em um único jogo, velho, pode ir de Intel também, vai da sua preferência. E também vale destacar as APUs Ryzen. O que é uma APU, Pedro? Bem, a gente tem a CPU e a GPU. Imagina que você junta os dois da APU. Então a gente tem as APUs da linha Ryzen 3 e Ryzen 5. E esses processadores têm uma placa de vídeo incluída dentro deles. Quer dizer que vai ter o mesmo desempenho que uma placa de vídeo separada, que você compra separada e pluga no seu PC? Não. Não vai. Porém, se você tem um orçamento muito baixo, mas quer comprar um PC agora, talvez pode ser uma possibilidade para você comprar uma APU Ryzen, usar essa placa de vídeo integrada, dá para jogar alguns jogos,
os jogos mais simples, mas dá pra você fazer algumas coisas. E quando você puder, você faz um upgrade, coloca uma placa de vídeo off-board e é isso aí, suave na nave. Essa é uma alternativa muito melhor do que você comprar um processador bem zoado e uma placa de vídeo bem zoada. E aí depois você tira a placa de vídeo e coloca uma placa de vídeo melhor. Mas aí o seu processador que você colocou é bem zoado, às vezes até velho. Você não vai desfrutar de todo o poderio gráfico do seu PC. Da sua placa. Você não vai desfrutar de todo o poderio gráfico da sua placa de vídeo. Porque o seu processador não vai levar ela ao máximo. Beleza, explicado os processadores. Vamos pra mãe do PC. A placa-mãe. Nossa, essa foi horrível. A placa-mãe. Qual que é a função da placa-mãe dentro do nosso computador? Ela vai juntar tudo. Aí onde a gente junta a placa de vídeo, CPU, HD, memória RAM, tudo. E ela que junta tudo. E o jeito. E tipo. Aí é meio. Esse assunto é um pouco complicado, parceirinho. Primeiro que nem toda placa-mãe serve pra tudo. Isso é uma coisa importante de entender. Placas-mães têm especificações certas, dependendo da placa de vídeo e do CPU que você vai colocar. Então, digamos que você vai para uma CPU Ryzen, que é a da AMD, que são esses processadores. Você tem que colocar uma placa-mãe que tenha o socket, que é o encaixe do processador. Você tem que comprar uma que tenha o socket AM4, que são os sockets da AMD. Se você compra uma placa-mãe com socket AM4 e tenta colocar um processador Intel, não vai encaixar. É tipo pecinha de Lego, entendeu? Tem que comprar as que encaixa. E se você comprar um processador Intel, você tem que comprar uma placa-mãe com chipset Intel. Vai da geração também, a Intel, cada geração nova lança um chipset novo. A AMD tá aí há 3 gerações com o mesmo chipset. Então se tu comprou uma placa-mãe 3 anos atrás, e aí compra um Ryzen novo, tu pode colocar seu Ryzen novo na placa-mãe de 3 anos atrás. Mas a Intel não, ela quer que você troque a placa-mãe também. É por isso que tenho um rancinho da Intel. Mas é isso, você tem que ver se o socket da placa-mãe que você está pensando em comprar é compatível com o processador que você está colocando. E depois também a gente tem um chipset. O que é chipset, Pedro? É basicamente a configuração da placa-mãe. E cada placa-mãe e cada chipset é também para uma necessidade específica. Eu vou deixar aqui do lado os chipsets da AMD, por exemplo. Eu não tô ligado nos chipsets da Intel. Sim, PC Game é um negócio que você tem que ficar acompanhando direto. Eu não acompanho tudo de todas as empresas. Porque. Qual que é o chipset novo da Intel? Mas beleza, aqui estão, tipo, alguns chipsets da AMD. Então a gente tem o mais básico, que é o A320. O A320, mano, ele não é nem pra jogar direito, ele é pra coisa mais básica, reprodução de mídia, sabe? Então se a sua placa-mãe tem esse chipset e tu coloca um processador parrudo, ela não vai usar toda a potência do seu processador. Então tem que olhar o chipset da placa. Por exemplo, se tu vai comprar um Ryzen 9, mano, você tem que ir numa placa X570 para usar o máximo do processador do seu Ryzen 9, para poder colocar SSDs mais potentes, para usar o máximo de poder de processamento do seu processador. Pelo amor de Deus, não me compre um Ryzen 9 e coloque numa A320. Dos 20 e poucos núcleos que o seu processador tem, tu não vai usar nem 4. Vê o processador que vai ver? Entra no site da AMD, procura chipset AMD, lê lá a listinha bonitinho. Não dá pra eu entregar tudo aqui também, senão o vídeo vai ficar com 1 hora. Mas pesquisa. Pedro, quero esse processador. Pesquisa o chipset ideal pra ele. Procura até no YouTube, vai ter gente falando qual que é melhor. Dependendo do processador que você quer. E aí vamos para agora a memória RAM. A memória RAM, ela é responsável por pegar os arquivos e deixar de fácil acesso para o seu processador, tá bom? E aí, quanta memória RAM a gente vai colocar na nossa placa-mãe para alimentar nosso processador, depende das nossas necessidades e do nosso orçamento. Se você quer jogar os jogos mais simples, taca 8. Tipo, quero jogar Valorant, quero jogar os jogos mais simples, aqueles que eu falei no último vídeo, os jogos CSGO, 8 tá tranquilo, tá de boa. Jogos AAA começa no 16, não pense em 8. Jogos mais parrudos, 16 pra cima, tá? Tipo, tem vários jogos que o requisito mínimo dele já é 16 GB de RAM. E quando o requisito mínimo já é 16, quer dizer que você tem que estar um pouquinho acima, tu tem que estar no recomendado.
Mas acredito que ainda 16 GB de RAM tá de boa para jogar os AAAs por mais um bom tempo. As memórias RAM, elas têm aqueles negócios de velocidade também. Então de 2.600 MHz a 3.000 MHz, 2.333, tem várias questões de velocidade. E nesse nível, vale sempre lembrar, você tenta equilibrar o seu processador com a placa-mãe e a memória RAM, tá bom? Esses três conjuntos são extremamente essenciais. Então, digamos que, se você pegar um processador muito parrudo, colocar uma placa-mãe zoada, com um chipset muito inferior, com um chipset com baixo desempenho, e coloca uma memória RAM a mais lenta que tem, tu não vai usar todo o poder de processamento do seu processador. Seu processador não vai ser utilizado no máximo. Então, você tem que equilibrar esses três conjuntos de peças, tá bom? Então, processador mais parrudo, pega a memória DDR4 mais rápida que tem, tá bom? E se tu achar um PC vendendo aí na internet falando que é novo, com memória DDR3, foge que é cilada, Bino. Entendendo isso, vamos pra GPU. Eu vou falar que eu não tô tão manjando das GPUs da AMD ultimamente. Ela não lançou nenhum modelo que me saltou aos olhos e que chegou a concorrer de igual para igual com a NVIDIA. Então, ao mesmo tempo que eu exaltei a AMD nos processadores, em GPU tá fraco. Muito provavelmente ela vai vir para competir legal com a NVIDIA agora, com o lançamento da RDNA 2, que é a nova arquitetura de placas de vídeo deles, que tá saindo no Xbox Series X e no PlayStation 5. E que traz recursos de nova geração iguais aos recursos que as novas placas da linha 3000 da NVIDIA estão trazendo. Então, eu vou ficar de olho, mas por enquanto eu não estou muito ligado nas placas da AMD. Então eu vou só falar das placas da NVIDIA, em que eu já tive, tenho atualmente, e querendo ou não, a NVIDIA tem um domínio muito forte sobre as placas gamers, as placas de videogamer. Então é mais fácil de você ter compatibilidade com jogos. Ela tem recursos bem interessantes até para quem faz live, principalmente a linha 3000, tá com uns recursos bem interessantes. Então, se você quer fazer live, também vale a pena ir nas placas da NVIDIA, tá? Ainda tem recursos no Streamlabs e no OBS, por exemplo, que utilizam aceleração e encode por placas de vídeo da NVIDIA de processar isso na GPU. O que pode ser uma boa escapatória se um jogo tipo Valorant está usando toda a sua CPU e você precisa processar parte da live na GPU, entendeu? Tá ficando muito complicado, eu não quero que isso fique muito complicado, eu quero que dê pra entender legal. Mas bem, explicando a nomenclatura. A gente vai de 50 até 90 nas placas de vídeo da NVIDIA. Esse último número que tem, então, 1050, 1660... esses dois últimos números são muito importantes pra gente entender pra quem aquela placa de vídeo é feita, tá bom? Vamos usar a atual geração das placas de vídeo da NVIDIA e explicar direitinho as nomenclaturas pra vocês entenderem. As GTX, porque ainda existem GTX sendo lançadas, a gente tem a 1650 e a 1660. GTX quer dizer que ela não tem as tecnologias de Ray Tracing, tá bom? Então, elas não conseguem rodar Ray Tracing, elas não têm os recursos de Ray Tracing. Tem vídeo no meu TikTok explicando o que é Ray Tracing. Então, se você quiser ver, vai lá e entra. Deu pra explicar em 1 minuto, então não vou fazer vídeo no YouTube pra isso. E tem até vídeo do Nerdologia explicando. Mas placas GTX não tem essa capacidade. Então, a 1660 e a 1650 e a 1660 são de entrada e intermediário. Então elas dão um bom desempenho em jogos, elas vão conseguir rodar alguns AAAs por um bom tempo, porém saiba que elas não estão preparadas para um futuro muito distante, tá? E bem, aí a gente vai para a linha RTX. Como eu falei, os dois últimos números são extremamente importantes para a gente entender para quem aquela placa é feita. Então, quanto mais baixo, diferente a categoria que aquela placa se encaixa. Então, 60 no final quer dizer que ela é de um nível intermediário, ela dá um bom desempenho, porém, ela, no caso da RTX 2060,
ela traz tecnologia de Ray Tracing, você pode usar Ray Tracing, DLSS também, porém você não vai conseguir, você vai ter menos FPS e resolução no seu jogo. Mas essa pelo menos já está preparada para as novas tecnologias que estão por vir no mundo do PC Gamer, tá? A RTX 2060, a 70 no final, as com 70 no final e com RTX também no final. Porque você ainda pode encontrar GTX com 70, 80 no final. As com final 70 são de um nível intermediário premium. Então, elas não são topo de linha, mas elas já apresentam um bom resultado. Elas têm as tecnologias de... Ela vai aguentar melhor as tecnologias da próxima geração. Você não vai precisar desligar o Ray Tracing. E também ela vai ajudar bastante se você quiser desenvolver jogo, fazer live. Essa daqui é um bom nível. Tipo, você vai ter poder de processamento um bom poder de processamento com ela. E aí a gente vai pro final 80, que é a Premium pros gamers. A RTX 2080, atualmente, antes de sair a linha 3000, que já vai sair, ou se pá, quando esse vídeo sair, já saiu a linha 3000, já dá pra comprar. Mas a RTX 2080, ela é a Premium pra gamers. Então, se você é gamer, se você quer só jogar e até mesmo produzir conteúdo, a 2080 supre suave as suas necessidades. Porém, ela é cara pra cacete. E a 90, no caso que antes, nessa geração a gente não tinha uma 90, a gente tinha uma Titan, mas na próxima geração vai ser a 3090. O caso da 3090, ela é mais para uso profissional, machine learning, produção de conteúdo massiva, renderização 3D, ou renderização de animação em tempo real. Que pra quem não sabe, por exemplo, o filme como The Mandalorian usava Unreal, que é um software de criação de jogos, para renderizar os cenários em tempo real e mexer eles. Então, essa placa é mais para uso profissional, para processador, ou para criação de conteúdo que precisa de muito poder de processamento gráfico em tempo real, tá? Então, nesse caso, a 3090, tipo, vai chegar aqui no preço de um Corsa. Se tu quiser comprar, se tu tem dinheiro para comprar, só peço que me chama na sua casa pra eu só ver ela. Não precisa nem deixar eu jogar nela ou fazer qualquer coisa. Só deixa eu ver. Tá bom? Era só isso que eu queria comentar. Mas a 3090 é mais pra um público profissional bem hardcore, que precisa de muito poder de processamento. Então, relaxa se tu não precisa dela. Relaxa, tu não precisa comprar ela pra ter o melhor desempenho possível em jogos. A de série 80 já vai entregar isso. E também, para terminar de explicar as linhas da NVIDIA, a gente tem os primeiros números. Então, a minha primeira placa de vídeo da NVIDIA foi uma 760. Então, o primeiro número dela era 7, ela era da geração 7. E os dois últimos números dela eram 60, então ela era uma intermediária daquela geração. Me entregava um bom desempenho, dava para rodar alguns jogos no Ultra legal. E assim vai. Aí a gente teve a geração 90, a geração 9, então a 960, depois a gente teve a 1060, a gente teve a 2060, a gente teve a 1660, mas essa 1660 foi um bagulho meio bizarro, mas beleza. Mas a 3060 ainda não foi anunciada, mas provavelmente uma hora vai ser anunciada, eles anunciam ela depois, a 60 normalmente sai depois das mais topo de linha. Mas é isso pra você entender. E também tem os que vêm depois. Tipo, RTX 2060 Super. Super quer dizer que ela é a 2060 um pouquinho mais parruda. Só isso. Se tu achou uma Super pelo mesmo preço que uma 2060 sem o Super, vai na Super. E também depois do Super a gente tem a TI. Não sei o que significa TI no caso da NVIDIA. Eu só sei que eu já trabalhei como analista de TI. E foi um inferno. Mas no caso se tiver TI no final, quer dizer que ela é mais parruda ainda. Então, você tem a 2080, a 2080 Super e a 2080 Ti. Suavidade na nave. Fonte. No caso de fonte, maluco, pesquisa na internet quantos watts a sua placa de vídeo precisa. Tem sites que falam qual que vai ser o mínimo necessário para sua placa de vídeo. Tu só vê e compra. Galera, é isso. Essa foi a minha explicação básica. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Questão de gabinete, de fonte modular, semi-modular.
water cooler, tem mais um monte de coisa. Mas acho que eu já dei uma boa base para vocês poderem pesquisar aí e ir no mundo afora. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse mundo do PC Game, o que cada peça faz, como equilibrar, como comprar, como saber qual modelo é. Então é isso, espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários, críticas, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever nas minhas outras redes sociais. É isso, valeu, falou e até mais.